Olá, um ótimo dia para você, romeiro, romeira do Divino Pai Eterno, que está ligado aqui na TV das Bênçãos do Pai, em mais uma manhã especial e nesse programa especial também, Manhã na Romaria. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você também, Marina Fernandes. Oi, Wilker, bom dia para você. Uma sexta-feira maravilhosa para todos nós, né? Estamos no 8º dia de Romaria. Olha só que maravilha, viu? Sabemos que você, devoto, devota do Divino Pai Eterno, em todos os cantinhos do nosso Brasil, estão acompanhando tudo aqui pela TV Pai Eterno. E a gente fica feliz demais, viu? Com a companhia de vocês em toda a nossa programação. Muito importante mesmo. Essa Romaria está sendo virtual, mas olha, muito especial, porque sabemos que tem muita gente junto conosco, longe fisicamente, mas juntinho de coração, né, Wilker? Exatamente, cada um celebrando da sua casa, sempre com um único objetivo, né, Marina? Experimentar o amor do Divino Pai Eterno, esse amor que quem é devoto, quem é filho e filha do Pai, já conhece bem e sabe o quanto é importante, né? E olha, neste penúltimo dia aí de novena, né, de preparação para a grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno, nós temos uma programação super especial, que começou bem cedinho, às 5h25 da manhã, e a gente segue, viu? Ainda tem muita coisa para rolar. A gente vai te contar daqui a pouquinho o que é que tem preparado, né, para essa manhã super especial. Mas antes, é claro, vamos começar o nosso programa daquela forma que a gente gosta tanto, né, com a nossa oração. Então você aí de casa, reze junto com a gente. Pai, antes de tudo te agradecemos pelo dom da vida, pela nossa e pela vida das pessoas que amamos. A colocamos em tuas mãos na certeza de que é o lugar mais seguro que existe. Não nos deixe esquecer das tuas ordenanças, mas permita que o nosso coração guarde os teus mandamentos. Assim, os nossos dias serão prolongados com muitos anos de forma plena. Nos ensine a valorizar quem está ao nosso lado. Não nos deixe distrair com a rapidez deste mundo, para que não nos arrependamos daquilo que poderíamos ter vivido. Pai, que todos os dias de nossas vidas e das pessoas que amamos sejam abençoados por Ti. Apresentamos o que somos ao Senhor, na fé de que cuidas de todos os nossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, depois dessa breve oração, entregamos o nosso dia no colo do Pai Eterno, que é, como dissemos nessa oração, o lugar mais seguro que existe. É isso mesmo. E outra coisa que falamos aí com muita importância nessa oração, né? Para a gente valorizar as pessoas que estão do nosso lado, né, ao nosso redor, seja pessoas da nossa família, sejam os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos. Temos que valorizar sim. Sabemos que o tema geral dessa romaria, né, é Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos. E o quanto é importante a gente dar esse valor, né, aos nossos irmãos e, é claro, tratá-los com todo o amor do mundo, com muita empatia, como tivemos também essa discussão sobre esse tema nessa romaria e tantos outros aspectos, né, Wilker? Porque é tão importante a gente alimentar esse sentimento realmente de irmandade, de fraternidade. Fraternidade, acho que essa é a palavra de ordem, né, desta romaria. A gente tem falado muito sobre esse assunto, trouxemos ao longo da nossa programação, inclusive a encíclica, né, feita pelo Papa Francisco, a última encíclica que ele fez, que fala justamente sobre a fraternidade. Ela se chama Fratelli Tutti e a nossa romaria está toda, né, Marina? A gente sempre se baseia nessa encíclica e se baseia no ensinamento do Papa Francisco para fazer as nossas celebrações e as nossas reflexões. Acho que falta em muitas pessoas, infelizmente, esse sentimento da fraternidade, de cuidado com o próximo e de enxergar o próximo como irmão. E acho que a gente, durante essa romaria, tem avançado muito aí nessas reflexões e tem sido importante para o nosso crescimento. Isso, eu tenho certeza que ao final dessa Romaria 2021, todos vão sair assim melhores, com certeza, mais fortalecidos na fé no nosso Divino Pai Eterno e com certeza com valores aí muito mais bem estabelecidos, né? Com o nosso tema geral, repetindo mais uma vez, né? Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos. E temos também o nosso tema do dia, né, Wilker? A cada dia vamos refletindo sobre um aspecto especial aí desse tema geral. Exatamente. Hoje, aliás,
a gente está refletindo a respeito do tema para praticar a hospitalidade. Então, durante esse nosso programa, a gente vai falar sobre hospitalidade e a importância, né, da gente cuidar do irmão que chega, né, Marina? Exatamente, é isso mesmo. E olha, que chega não só fisicamente. Hoje estamos, né, com essa romaria virtual para todo o Brasil, por meio da TV Pai Eterno. Então, esse irmão que chega por meio da TV também, por meio das redes sociais. Então, a gente recebe todos de braços abertos, nós que estamos aqui em Trindade, pertinho, né? Se sintam aqui também, porque vocês estão sendo acolhidos junto com a gente aqui. Estamos vivenciando realmente essa romaria todos juntos. Exatamente, o verdadeiro cristão tem que ter sim essa capacidade de acolher quem precisa, acolher os irmãos sempre, viu? E olha, vamos começar o nosso programa de hoje, Marina. Daqui a pouquinho a gente conta para o pessoal de casa o que é que nós temos preparados, né? Mas antes, acho importante a gente ver aí, né, o resumo que o Tarek Cardoso fez do 7º dia de novena, do 7º dia de romaria, que foi ontem, quinta-feira. Eu sei que teve estreia aqui na TV Pai Eterno. Então vamos ver como é que ficou esse resumo aí. Vamos conferir. Chegamos ao 7º dia de nossa novena, sendo convidados a cultivar a fraternidade para tornar possível a construção da civilização do amor. O pregador da noite foi Dom Fernando Brocchini, bispo de Itumbiara, que refletiu sobre o tema Por uma Nova Humanidade através da amizade social. Então ele nos convoca a semearmos e construirmos a humanidade sobre uma cultura do encontro, né? O encontro que exige de nós, primeiramente, a aceitação do outro na sua alteridade e na diversidade de dons, de características, de personalidades, mas ao mesmo tempo no sentido profundo de que somos filhos de um único e verdadeiro Deus e Pai, né? Isso nos faz irmãos. E entre os irmãos não pode existir o ódio, nem a raiva, nem a ira, nem a indiferença. Então esta cultura do encontro que ele nos fala, que deve ser um alicerce para uma nova humanidade. Dom Fernando afirma que as Sagradas Escrituras sustentam a caminhada do povo de Deus e ordena que todos amemos uns aos outros. Só assim viveremos uma autêntica amizade social. A novena de hoje nos propõe o texto do Evangelho em que Jesus nos pede, né, que nos deixa como mandamento, que nos amemos uns aos outros como Ele nos ama. Então, à medida deste amor divino para conosco, e ele vai dizer, e eu e o Pai somos um, como o Pai me ama, eu amo o Pai e nós amamos vocês, né? Então é este sentimento que hoje nós deveríamos rezar sobre ele para podermos pensar realmente numa humanidade construída nesta cultura do encontro que nos leva a uma verdadeira amizade social. Estamos bem próximos de celebrarmos a festa do Divino Pai Eterno. Por isso, entramos num período mais intenso de oração, denominado Tríduo. Neste caminhar da novena, desses 9 dias, nos aproximando já da festa, então nos 3 dias, né, neste tríduo, nós vamos ainda intensificar, né, a nossa ligação de fé com todos os romeiros e romeiras através de nossos meios de comunicação e assim ir alimentando e fortalecendo em nós, né, este desejo de estarmos todos aqui, mesmo em cada um em seu lar, em sua casa, né, mas todos unidos aqui. Então 3 dias que vão nos preparar de uma forma ainda mais profunda para podermos entender, diante do Divino Pai Eterno, todos somos irmãos. Até mesmo a nossa programação ganhou um reforço para que vocês intensifiquem as orações e vivenciem melhor a alegria de nossa festa. 3 novas atrações entraram no ar aqui pela tela da TV Pai Eterno a partir desta quinta-feira. Mais fé, informação e diversão para todos os romeiros.
Além dos programas Bom Dia Romeiro e Romeiros em Casa, nossa programação conta agora com o Manhã na Romaria, o Tarde na Romaria e o já tradicional Boa Noite, Meu Pai. Padre Delair comenta como o coração de Deus se alegra com os louvores de seus filhos. O louvor engrandece o homem. Em tudo devemos dar graças. Às vezes a gente não entende bem isso, né? Mas nós temos que dar graças pela dor, pela alegria, pela esperança, pelo sofrimento também. Por que não? Aprender a agradecer. Quando nós agradecemos, nós conquistamos o coração de Deus. Porque a gente já está dizendo que a gente confia na graça. Confia, acredita. Então você já agradece. Ou seja, você já ganhou crédito, né? Louvar a Deus é ganhar crédito com Ele. Upa lelê, upa lalá, e o povo de Deus só quer cantar. Mas upa lelê, upa lalá, e o povo de Deus só quer adorar. Mas upa lelê, upa lalá, e o povo de Deus só quer cantar. Mas upa lelê, upa lalá, e o povo de Deus só quer adorar. E estreia com muita alegria na noite de ontem, viu? Eu acompanhei lá da minha casa esse programa Boa Noite, Meu Pai, vi a participação dos devotos, programa muito lindo e muito alegre, né? Então a quinta-feira foi um pouco diferente daquilo que você estava acompanhando na nossa programação desde o início, desde sexta-feira, o primeiro dia da nossa Romaria, e agora a gente entrou, né, numa nova fase aqui dessa festa que se encerra no domingo com a grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno, né? E olha, a gente vai continuar com o nosso programa Manhã na Romaria de hoje, viu? Agora com um assunto muito importante, né, Marina? Que assunto é esse? É isso aí, é impossível, né, gente, falar de Romaria, falar de Trindade sem nos lembrar aí do nosso santuário, Basílica do Divino Pai Eterno, né? E por isso nós convidamos o missionário redentorista, o Padre João Paulo Santos, para estar aqui conosco nessa Manhã na Romaria, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, os detalhes aí daquele santuário maravilhoso. E ele já está aqui conosco, olha ele aí, Padre João Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã na Romaria, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. É uma alegria estar aqui. Bom dia também a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que a gente está vivenciando aqui em Trindade com os romeiros e devotos que estão em casa. Infelizmente, este ano não podemos estar todos reunidos presencialmente, mas estamos unidos pelo vínculo da fé através dos meios de comunicação. Isso é muito importante. É verdade, Padre. O senhor é o reitor do santuário, né? Eu gostaria que o senhor começasse, então, explicando para os devotos e devotas qual a função, qual o papel do reitor do santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Então, basicamente, nós podemos dizer que a função do reitor, ela pode ser apresentada em duas dimensões. A primeira dela, e a mais importante, é aquela de cuidar do serviço pastoral, isto é, preparar o ambiente para o acolhimento dos peregrinos que acorrem até o santuário, se preocupar com as pregações, a mensagem que emana a partir do santuário, o acolhimento, sobretudo, por meio do sacramento da reconciliação. E depois a outra dimensão é se preocupar com a estrutura, a administração da estrutura do santuário. Então, se preocupar com todo aquele ambiente, o cuidado, para que quando o romeiro, o devoto, o peregrino chegue até o santuário, encontre um espaço adequado para que ele possa manifestar e expressar a sua fé. Esta é a missão principal do reitor, cuidar da pastoral daquele santuário e cuidar daquela estrutura, para que o devoto encontre um ambiente agradável para expressar e manifestar a sua fé. Tá certo, Padre. Acho que o sonho de todo devoto do Pai Eterno é conhecer o Santuário Basílica de Trindade, né? Mas pouca gente conhece a história daquele lugar tão especial. A gente tem, né, a Igreja Matriz, o primeiro santuário que foi erguido aqui em Trindade, que está aqui pertinho da gente, né, lá em 1912. Quando foi necessário construir um novo santuário dedicado ao Divino Pai Eterno? Então, Wilker, como nós sabemos, a devoção ao Divino Pai Eterno, ela começou de modo bem humilde e caloroso, ao redor de uma família que encontrou esse medalhão, mas logo, logo, essa devoção tomou uma proporção muito grande. Foi construída aqui a Igreja Matriz, mas mesmo a Igreja Matriz sendo grande, já não comportava mais. Por isso, no centenário da devoção, desta devoção ao Divino Pai Eterno, foi lançada a pedra fundamental da construção do novo santuário. E por que foi lançada a construção
deste novo santuário onde hoje nós celebramos, porque já não conseguia mais acolher tantos fiéis que acorriam até a Trindade. Por isso, em 1943 foi lançada a pedra fundamental, depois em 74 já começamos a acolher os peregrinos ali para as celebrações, mas o santuário só foi concluído mesmo depois de uma grande reforma no ano 2000. E a preocupação principal sempre foi o acolhimento do peregrino, do devoto, do fiel ao Divino Pai Eterno. Então esse foi o objetivo pelo qual, além da Igreja Matriz, foi lançada a pedra fundamental e a construção do santuário que hoje carinhosamente nós celebramos e manifestamos a nossa fé e a nossa devoção. É verdade, Padre João Paulo. Agora, o santuário, ele tem muitos elementos ali que nos contam um pouquinho da história, né, da devoção aí ao Divino Pai Eterno. Os vitrais, principalmente, chamam muito a atenção, né? Conta pra gente um pouquinho dos detalhes aí dessas obras, desses vitrais aí, o que eles contam pra gente? Então é muito interessante, Marina, porque geralmente a gente pensa que os vitrais, ou até mesmo outras igrejas mais antigas que têm várias representações, desenhos, isso não é simplesmente para tornar a igreja bonita. É claro que torna a igreja bonita também, né? O nosso santuário é muito bonito com aqueles vitrais, mas o objetivo não é simplesmente tornar a igreja bonita do ponto de vista estético. Aqueles desenhos, aqueles vitrais têm um objetivo catequético, que é o principal objetivo. Ali são representadas imagens de figuras bíblicas importantes para a nossa fé e, sobretudo, é narrada a história da devoção ao Divino Pai Eterno, o encontro do medalhão, tantos outros milagres que o Pai Eterno realizou na vida de cada devoto, que estão representados naqueles 76 vitrais do Santuário Basílica. Então, quem entra no Santuário Basílica e faz um percurso acompanhando aqueles vitrais, faz uma verdadeira catequese por meio dessas representações de figuras bíblicas e de toda a história da devoção ao Divino Pai Eterno. Acho bonito, né, Padre? Porque todo elemento tem um porquê, né? Tudo tem uma história ali, um contexto por trás, e se os devotos forem atrás, eles vão conseguir entender essa dimensão que é tão especial, né? Foi em 2006, alguns anos depois ali, né, da fundação do santuário, que ele foi elevado à dignidade de basílica. O que que muda? O que que quer dizer um santuário ser elevado à basílica? Então, primeiramente, quando nós dizemos que um santuário ou uma igreja foi elevada à basílica, é porque o Vaticano reconhece a importância desta igreja, tanto do ponto de vista do trabalho pastoral realizado por aquele santuário, bem como do ponto de vista arquitetônico. Então, significa, antes de tudo, que aquele santuário agora tem um vínculo direto com o Vaticano, inclusive com algumas obrigações a mais que um santuário normal teria. Então, este vínculo direto com o Vaticano. A palavra basílica como tal, ela vem da palavra grega basileia, que significa reino, né? Basilikos significa casa do rei. E o sentido é justamente este. É uma igreja, uma construção onde habita, no nosso caso, o nosso rei, o Divino Pai Eterno, Jesus Cristo, e ali a gente pode fazer esta experiência de comunhão com o Deus da nossa fé. Portanto, basílica é um reconhecimento dado pelo Vaticano da importância desta igreja, do ponto de vista pastoral e também do ponto de vista arquitetônico. E graças a Deus, o nosso santuário é reconhecido por a sua importância no trabalho que faz do acolhimento aos peregrinos, aos devotos do Divino Pai Eterno e também pela sua arquitetura. Por isso que nós temos e recebemos este título de basílica. É verdade, Padre João Paulo. Agora, existem outras basílicas dedicadas ao Divino Pai Eterno? Então é importante dizer, temos várias basílicas, né? Temos as basílicas maiores, que são 4 que estão lá em Roma, e tantas outras basílicas menores, como é o caso da nossa Basílica do Divino Pai Eterno. Mas vale dizer que a nossa é a única basílica dedicada ao Divino Pai Eterno no mundo. Então, temos este privilégio, né? Ao vir aqui nesta basílica, a gente pode dizer, eu estou na única basílica dedicada ao Divino Pai Eterno no mundo. Padre, todo ano, né, a Basílica passa ali por uma preparação para esses dias de Romaria, né? E nesses 2 anos, 2020 e 2021, em que a Romaria aconteceu de uma maneira diferente, sem os fiéis, também foi necessário uma preparação? Como é que tem sido? Então, 2020
houve uma preparação para que a romaria fosse presencial, mas a gente foi surpreendido com o advento da pandemia e, portanto, não foi possível realizá-la presencialmente. Mas 2021, este ano, a gente já pôde programar a romaria já sabendo que seria uma romaria virtual. E eu costumo dizer o seguinte: preparar uma romaria virtual sem a presença dos fiéis, às vezes exige muito mais do que uma romaria presencial. Por quê? Porque a romaria presencial a gente já sabe como é, a gente já sabe como funciona. E a romaria virtual a gente não está habituado com isso, por isso exige muito mais da gente. Toda a preocupação que a gente tem com os detalhamentos para fazer com que estes momentos especiais aqui de Trindade cheguem até a casa de cada peregrino. Por isso, há muito tempo, tantas pessoas, muitas equipes estão envolvidas em preparar esta romaria virtual. Então, tem muito trabalho, muita preparação, mas tudo feito com muito carinho, com muito amor, para que a gente pudesse entrar na casa de cada devoto e de cada peregrino. Padre João Paulo, só para a gente finalizar, e o que o senhor tem sentido, né? Nós estamos já no 8º dia, né, dessa romaria, 8º dia de novena, essa romaria virtual. Nós aqui, a gente fica feliz demais, nós ficamos felizes com o retorno, né, das pessoas que mandam mensagem pelas redes sociais, pelo call center, e a gente vê que o pessoal está participando bastante, como se estivessem aqui. O senhor tem sentido isso também durante as celebrações? Então, já no 8º dia da nossa novena, né, o segundo dia do tríduo, que são os 3 dias que preparam imediatamente para a romaria, o coração da gente é um misto. Primeiro, um misto de alegria, por saber que as pessoas estão acolhendo bem aquilo que a gente preparou com tanto carinho, com muito amor, justamente para lhes garantir a segurança da sua vida, da vida de tantas pessoas permanecendo em casa e celebrando conosco pelos meios de comunicação. Então isso é motivo de muita alegria. As nossas celebrações muito bonitas, toda a programação da TV Pai Eterno, voltadas especialmente para você, devoto. Então isso é motivo de muita alegria. Ao mesmo tempo, o coração da gente inevitavelmente fica apertado quando a gente entra para celebrar a novena solene e não ver cada rosto dos fiéis, dos peregrinos, dos devotos do Divino Pai Eterno. Isso aperta o nosso coração. Mas, de modo geral, a gente está muito satisfeito, a gente está muito feliz com o resultado que até agora nós temos daquilo que a gente preparou e que, graças a Deus, tudo tem acontecido de acordo com aquilo que a gente programou. Então, felicidade por tudo aquilo que a gente tem preparado e realizado, mas o coração sempre apertado pela saudade do calor que é a reunião de todos os devotos e peregrinos do Divino Pai Eterno aqui nessa cidade santa, mas com a certeza de que o ano que vem, todos juntos e com saúde, poderemos celebrar a nossa romaria. Tenho certeza que esse é um pedido comum de todos os devotos e devotas. Esperamos com muita fé no nosso Divino Pai Eterno, sim, que no ano que vem estejamos todos reunidos, né? Que como essa gostamos. casa esteja cheia. Isso. Isso aí, Padre João Paulo, obrigado, viu, pelo seu tempo, por conversar com a gente, trazer nessas curiosidades a respeito da casa do Divino Pai Eterno. É muito bacana a gente conhecer, né? Na nossa programação a gente tem se sentido e o pessoal de casa também tem mandado mensagens dizendo que estão se sentindo aqui em Trindade. Acho que essa conversa ajudou um pouco mais as pessoas terem essa consciência e terem esse sentimento aí de que estão em Trindade vivendo de verdade essa romaria. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Wilker, Marina. Uma alegria estar aqui participando com vocês dessa programação tão bonita e parabéns, né, pela programação, pelo modo com que vocês fazem com que esta mensagem do Pai Eterno chegue na casa de cada devoto e cada peregrino, não só durante o período da romaria, mas também todos os dias lá no trabalho que vocês realizam, muito bonito. Meu abraço também a você que de casa nos acompanha, reza conosco, acompanha toda a programação da TV Pai Eterno. Estamos juntos e juntos a gente vai realizar o projeto do Reino de Deus. Amém. Muito obrigada, Padre João Paulo. Olha só, nós vamos fazer uma pausa bem rapidinho aqui no nosso Manhã na Romaria. Logo mais temos mais assuntos aí a respeito, é claro, dessa festa maravilhosa em louvor ao nosso Divino Pai Eterno. Então não perca não, hein? Rapidinho a gente está de volta.
E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o nosso programa especial Manhã na Romaria, ao vivo, direto aqui do Cine Teatro AFIP em Trindade, Goiás, a casa do Divino Pai Eterno. Muito obrigado pela sua companhia, viu? E olha só, ao longo dessa semana, a gente tem contado aqui para você a história da devoção ao Divino Pai Eterno. E hoje, para a gente encerrar, vamos te contar um pouco mais sobre a nova casa do Pai, que está sendo erguida também aqui em Trindade. Acompanhe. O primeiro sonho da construção da Igreja Matriz, dedicada ao Divino Pai Eterno em Trindade. Depois da capelinha coberta com folhas de buritis, o coração dos devotos foi preenchido com um desejo maior, a construção de um santuário. E assim foi realizado. O Santuário Basílica, desde 1994, foi adaptado para ser reconhecido e chamado desta forma. Mas como para Deus nada é impossível e a devoção ao Divino Pai Eterno cada dia conquista mais fiéis, o desejo despertado em nossos corações é ter um santuário ainda maior, para que possamos todos nos reunir e adorar a Santíssima Trindade com conforto e segurança. Em 2010, foi lançada a pedra fundamental no terreno da construção. As obras começaram em abril de 2012 e seguem em ritmo intenso de trabalho. Trabalhadores cuidam de cada etapa com cuidado, carinho e muita dedicação. Cada uma delas passa por um rigoroso controle de qualidade para que tudo fique perfeito, como tem sonhado os milhões de romeiros do Pai Eterno que visitam a capital da fé em Goiás. O projeto do novo santuário foi criado para que o espaço, depois de pronto, seja acolhedor e moderno. A obra faz parte de um complexo religioso composto de várias edificações. As etapas de fundações da igreja já foram concluídas e depois que ela estiver pronta, o projeto segue para dar início aos trabalhos dos anexos da igreja. O complexo terá área de alimentação, banheiros, fraldários e fácil acesso a idosos e pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação, para que todos consigam transitar com facilidade. O novo santuário vai abrigar um sino de 55 toneladas, com 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. O sino é ornamentado com ilustrações que contam a história da devoção ao Divino Pai Eterno desde o início até os dias atuais. Nas primeiras etapas, foram feitas as investigações de solo para garantir a sustentação da igreja. Depois, foi realizado o serviço de terraplanagem para nivelar o terreno do ossário e da praça térrea, a estrutura inicial. A área subterrânea da igreja, onde vai ficar o ossário, já foi concluída, bem como as instalações enterradas, como esgoto e drenagem. Foi dado, então, o início das estruturas. O novo santuário terá o formato de cruz. Os setores, que representam os braços da cruz, também já foram executados e os primeiros lances de pilares construídos. Este ano, a obra já está com mais de 25 metros de altura. A igreja em si, onde os fiéis ficarão, nasce a partir de 10 metros do chão. Os esforços agora se encontram no setor A, o braço direito da cruz, onde ficarão parte dos bancos, a capela de batismo com a pia batismal. No mezanino será um ambiente técnico, uma sala de reunião e outros espaços de apoio administrativo. No térreo, a praça de alimentação com espaço para circulação de pessoas, recepção, chegada para os confessionários e também para a capela do medalhão. A história do novo santuário vem sendo construída um dia de cada vez, passo a passo, com a ajuda dos devotos do Divino Pai Eterno. O caminho ainda é longo, mas com a ajuda de todos vocês, podemos compartilhar o sentimento de transformar juntos, mais uma vez, a história de fé e devoção ao Divino Pai Eterno e tornar realidade o sonho da nova casa do Pai.
Eita, que o coração bate até mais forte, né, gente? Que maravilha poder ver essa casa sendo erguida aí. E ao longo da nossa programação, né, a gente vem mostrando aí diariamente para vocês, né, os estágios aí dessa obra. Nessa reportagem já viu bastante também. Mas para saber mais detalhes ainda dessa construção maravilhosa, eu tenho certeza que todo mundo, todos os devotos, né, estão numa expectativa muito grande, né, para saber de tudo aí. A gente convidou hoje, então, para conversar com a gente, o engenheiro da obra. É o Marcos Vinícius Martins Rezende, está aqui conosco. Bom dia, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, bom dia. É um prazer participar, poder falar um pouco da construção da nova Casa do Pai e transmitir também um pouco da nossa realidade da construção para todos os devotos. Vamos lá, então, começando, explicando para a gente, Marcos Vinícius, em que estágio que está essa obra. Nós vimos um pouquinho ali na reportagem, mas explica para o telespectador direitinho em que estágio que ela se encontra hoje. Bom, a matéria ficou muito bem produzida e bem explicada, mostrou o histórico da execução da estrutura de concreto, que é a fase na qual nós nos encontramos no momento. Nós estamos na fase de execução de estruturas de concreto. Já fizemos as fundações, né? Começamos a execução da obra pelo ossário, como foi mostrado. Fizemos alguns pilares e fundações que vão dar aquela forma circular ao projeto como um todo. E concentramos agora os esforços de construção nas regiões dos braços da cruz. Prioritariamente na região do braço A, onde fica a capela do batismo. Nós estamos a mais de 25 metros de altura dessa estrutura de concreto, né, já dando alguma forma, as pessoas já começam a perceber qual o formato final da igreja. É esse o avanço que nós temos no momento. Então são fases, né? Uma obra que é feita por fases. Explica isso melhor para o pessoal que está em casa. Bom, nosso planejamento de execução da obra, ela tem as características implícitas do próprio projeto, né, mas nós também estamos condicionados a doações. Então, nós executamos a obra em conformidade com as doações que são disponibilizadas para execução. Então, a metodologia adequada para a execução da obra é que ela seja feita por etapas, né? E nós, como temos uma concepção de estrutura da igreja em 6 prédios, a gente chama de juntas estruturais, né? A igreja ela tem um formato de cruz, mas ela é composta por 6 juntas estruturais. São como se fossem 6 prédios diferentes. Então, como nós temos a limitação de recursos, né, que depende diretamente das doações, nós concentramos a execução da obra em etapas, né? Nós chamamos cada junta estrutural da igreja de setores de A a F, A, B, C, D, E, F. E nós estamos atacando prioritariamente o setor A, a junta estrutural A. E a ideia é que, após a conclusão dessa junta, a gente parta para uma outra. Marcos Vinícius, vamos falar um pouquinho do começo ali, da parte de fundação, que a gente até cita durante a nossa programação, né? Porque acredito eu, né? Me corrija se estiver errado, é uma parte muito importante que é a base de qualquer construção, né? Quanto tempo levou essa parte de fundação? Como é que ela é feita? Qual foi o cuidado para receber essa obra que vai ser tão grandiosa ali logo acima do solo, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Até porque a maioria das pessoas não conseguem ter a percepção do que é o volume da fundação do complexo religioso. Nós estamos falando de uma obra muito grandiosa, dimensionada para multidões, em que o resultado final é uma estrutura de concreto muito carregada e muito robusta. Então as fundações acabam tendo muito volume de concreto, são fundações muito grandes, e é um trabalho que fica enterrado, que não tem visibilidade e que a maioria das pessoas não conseguem enxergar, não é? Assim como o ossário, por exemplo, que tem o tamanho de quase 2 campos de futebol, mas é uma obra que está a 6 metros abaixo do nosso nível do solo. Então acaba que as pessoas não conseguem enxergar. E a percepção maior fica talvez para aquelas regiões onde nós já conseguimos chegar a 25 metros de altura, por exemplo, como a gente consegue ver nas imagens, a estrutura subindo, né? Mas as fundações representam muito em termos de trabalho, em termos de recurso. A gente precisa ter fundações tão robustas quanto a estrutura, estacas com mais de 20 metros de profundidade, blocos de fundação com dimensões de 2 metros por 3, por 2 de altura. Então, são volumes de concreto consideráveis. E a gente tem que pensar também, né, explicar para os devotos que não se trata apenas da igreja em si, né? Tem todo um complexo ali ao redor. Tem uma praça, tem capelas, todo um complexo junto com essa igreja, né? Exatamente. Nós
desde do princípio, foi pensada a concepção de um complexo para trazer o maior conforto, a maior comodidade e a melhor acolhida possível para o romeiro. Então, não foi pensado somente a igreja é o principal, mas nós temos também um grande espaço pensado para acolhida, para recepção. Num primeiro momento, na grande praça, a gente vai ter uma série de áreas de vivências, teremos regiões para banheiros, para praça de alimentação, uma série de lojas, e obviamente teremos ambientes litúrgicos em todos os locais, em todos os pavimentos. Teremos uma torre dedicada a sinos, um grande pátio de missa campal, grandes áreas de estacionamentos. Então, nós teremos uma série de edifícios anexos à igreja que estão pensados para dar esse conforto e essa acolhida que é proporcional à devoção do nosso romeiro. Marcos Vinícius, fala pra gente um pouquinho sobre os sinos, né? Eu acho que chama muita atenção. Vimos ali na reportagem, né? Pelo tamanho, né? Pelo peso, principalmente. Tem uma parte da construção que vai ser totalmente dedicada para receber e para acolher esses sinos, que acredito eu que tem que ser uma estrutura muito forte, né? É interessante, nós temos previsto em projeto a execução de uma torre para receber todos os sinos, né? Ao todo, teremos 73 sinos na torre. Estarão distribuídos em 3 pavimentos principais da torre do campanário. Mas essa torre dos sinos ela vai ter uma altura de aproximadamente 120 metros de altura. É uma torre bastante esbelta e como os sinos são bastante pesados e movimentam, né, o dimensionamento da torre dos sinos teve que levar em conta também essa movimentação dos sinos. Como foi mencionado na reportagem, mostraram algumas imagens também, o sino tem 4,5 metros de altura, 4 metros de diâmetro, 55 toneladas. Então, isso se movimentando é uma carga bastante considerável. A ideia é que a Torre dos Sinos, à medida que o romeiro possa visitar os sinos, ouvir os sinos e tudo mais, ele também vai acompanhar, através das imagens que estão grafadas no sino, um pouco da história da romaria, um pouco da história da devoção. Né? Então vai ser uma parte muito interessante para a visitação no complexo religioso. Quando você vai falando, a gente começa a imaginar, né? Acho que nem as imagens nos dão uma proporção tão grande da dimensão dessa construção, né? Que é muito grande. São muitas pessoas envolvidas, muitos operários ali trabalhando para que a gente veja logo essa construção pronta? São muitas pessoas envolvidas. Nós temos uma série de profissionais envolvidos em projetos, em consultorias, que não necessariamente estão aqui na obra ou em Trindade, né? Os próprios fabricantes dos sinos, por exemplo, que são poloneses, né? Alguns projetistas que são de São Paulo, outros de fora do Brasil. Nós temos cerca de 30 disciplinas de projetos das mais diferentes especialidades: arquitetura, estrutura, luminotécnico, automatização, climatização. Então, para cada uma dessas disciplinas, é preciso um profissional, ou pelo menos um escritório específico, né, para projetar, para dimensionar, conversar com todos os outros. Nós temos consultores e validadores que funcionam que trabalham, na verdade, como uma segunda opinião, para a gente conseguir minimizar ao máximo questões relacionadas a eventuais falhas, né, e otimizar o projeto. Então, todas as disciplinas passam por esse processo de verificação cruzada, que a gente chama. Então, nós temos todo esse corpo técnico de projetistas e consultores, temos também equipes de gestão que estão acompanhando os trabalhos diretos de execução da obra pela construtora, pelos prestadores, fornecedores de materiais. Então, nós temos um grande corpo técnico especializado e dedicado todos os dias à construção do novo santuário. Marcos, em relação à igreja atual, né? Temos o santuário, devotos conhecem, muitos, né, conhecem o nosso santuário já que está aqui em Trindade. Quantas vezes mais ele vai ser maior, essa nova casa do Pai Eterno vai ser maior, quantas vezes que a igreja atual que temos hoje? Bom, essa é uma comparação interessante. Nossa igreja atual, a atual basílica, tem cerca de 2.600 metros quadrados. E no novo projeto da igreja, da nova Casa do Pai, a igreja de forma isolada, que tem o formato de cruz também, ela somente tem uma área de 20 mil metros quadrados. Então, são quase 10 vezes maior, né? Só a igreja. Então,
Aquilo foi pensado para o fluxo de pessoas que vêm visitar a Trindade, né, acolher mesmo a Romaria, pensando que esse número vem crescendo. A cada ano que passa, a gente tem percebido que o fluxo de visitação à Trindade, né, tem aumentado bastante e a concepção do projeto levou em conta esse aumento da devoção. Fiquei sabendo que o novo santuário vai acolher aí cerca de 16 mil pessoas ao todo, sentadas, em pé. Isso é verdade? Mais ou menos esse número de pessoas que vão caber lá dentro? É isso mesmo. Nós projetamos com o intuito de acolhermos com comodidade e conforto, no mínimo 8 mil pessoas sentadas e 8 mil pessoas de pé no interior da igreja. É claro que a gente considerou um conceito de lotação muito a favor da segurança. A gente estima que a capacidade possa ser ainda maior que essa. Marcos Vinícius, conta pra gente quais têm sido os maiores desafios aí numa obra tão grandiosa, né? Principalmente agora no período de pandemia, a gente sempre mostra as imagens, a gente enfatiza que todos os procedimentos ali de segurança, tanto da questão, né, de qualquer obra mesmo, mas também em relação à Covid-19, estão sendo seguidos à risca. É um dos desafios, mas são vários, né? Sim, é importante ressaltar que todas as obras têm as suas dificuldades, né, que são inerentes às obras, mas no caso da construção do novo santuário, nós temos complexidades adicionais, né? O projeto ele é muito singular, não é todo dia que se faz uma basílica, né? Ainda mais uma grande basílica como está sendo feita, e um complexo religioso como está sendo feito, dimensionado todo para multidões. Então nós temos a necessidade de recorrer a profissionais bastante qualificados, mão de obra qualificada, que tem experiência em obras de grande envergadura, como é a obra do novo santuário. Então sucede que nós temos que ter um cuidado muito redobrado em relação à execução da obra. E acaba que não é uma obra em que a principal preocupação é o prazo, a principal preocupação nossa é a segurança e a qualidade que a gente tem que entregar na nova casa do Pai. E as questões relacionadas à pandemia nos afetaram diretamente, como em todos os setores, né? Na nossa área de construção, nós fomos afetados também por questões de disponibilidade de material, né, em função de causas da pandemia. Nós tivemos que redobrar alguns cuidados para atender todos os protocolos, o que implicou em reduzirmos um pouco o nosso efetivo de obra para conseguirmos atender as medidas protetivas todas. Implementamos as medidas de conferência de temperatura, de disponibilização de álcool em gel, reduzimos o volume de pessoas em frente de trabalho, em salas de reuniões, quando ocorre, né? Optamos por fazer reuniões por virtuais, por exemplo. Então, tivemos que nos adaptar. De uma forma geral, na medida que foi possível, nós fizemos o que estava no nosso alcance para não deixar a obra parar e tocar no ritmo satisfatório. Tudo precisou, então, ser readaptado, né? Repensado aí para garantir a segurança de todo mundo que está trabalhando lá. A gente sempre fala durante a nossa programação, já falamos muito sobre a parte de cimbramento, e muitos devotos não entendem o que é, e eu quero aproveitar a sua presença aqui para explicar isso para quem está em casa e explicar também se essa parte aí já terminou, se é uma fase da obra. Interessante. Bom, na verdade, a execução da estrutura de concreto armado, ela passa por essas etapas principais, né? No nosso caso, a montagem de cimbramento, de armação, de formas e o lançamento do concreto propriamente dito. O cimbramento, ou os escoramentos, né, como a gente chama também, é uma fase que ela consiste na estrutura provisória, montada para que viabilize a colocação de formas e o aço para concretagem. O concreto por si só, quando ele é lançado, ele não tem a resistência para ser autoportante. Então é necessário que tenha uma estrutura provisória secundária que vá sustentar o concreto até que ele endureça, que ele adquire a capacidade de resistir a esforço. Então o cimbramento, o escoramento, ele entra como essa estrutura secundária, que vai dar a sustentação provisória para todo aquele conjunto de forma, aço e concreto, até quando o concreto se curar, como a gente fala, curar é endurecer e adquirir as resistências estimadas em projeto para que ela seja autoportante. Daí então o cimbramento é retirado. Então a gente não vai ouvir falar muito de cimbramento enquanto estivermos executando a estrutura de concreto armado da obra.
E outro item que você falou aí, que muita gente tem dúvida, é a questão do concreto armado. Explica pra gente um pouquinho a diferença. E é 100% a obra é o concreto armado que está sendo utilizado? Sim, a nossa solução estrutural predominante na obra é o concreto armado. E por que concreto armado? Bom, na concepção da estrutura, para a gente ter uma explicação um pouco mais didática, o concreto ele resiste muito bem à compressão. Então, se a gente esmagar, espremer, o concreto trabalha bem nesse sentido. Agora, a flexão, a torção, o concreto não é um elemento que trabalha muito bem. E o aço já desempenha uma boa função nesse aspecto de torção e de cisalhamento, né, de flexão. Então, acaba que o concreto armado é um conjunto, né, de concreto e aço que resiste muito bem a esforços de compressão e tração e flexão. Então, no caso, é o que é necessário numa edificação desse porte, né? A estrutura da igreja ela vai ser carregada, ela vai se movimentar, ela vai fletir, e o concreto armado vai resistir bem a essa solicitação, a todos os carregamentos de multidões e tudo que está pensado em termos de revestimento e acabamento para a igreja. Maravilha, e é claro, né, tudo pensando sempre na qualidade, na segurança. Marcos Vinícius, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, viu? E parabenizar pelo trabalho feito até agora e que o Divino Pai Eterno abençoe todos vocês que estão lá tocando essa obra, viu? Muito obrigado, eu que agradeço também por poder falar aqui um pouco, transmitir um pouco da nossa realidade e desejo então um bom dia, uma boa romaria a todos. Amém. Tá Obrigada. certo, a gente fica feliz, né, de esclarecer um pouco mais sobre essa construção que é muito importante e que a gente sempre mostra, né, Marina, durante a nossa programação, não só durante o Aqui em Casa, que é justamente para a gente prestar contas, né, para o pessoal que está em casa, para os devotos, que são os verdadeiros responsáveis pela edificação desse novo santuário. É isso aí, vamos continuar assim acompanhando tudo, não só, claro, que na Romaria, mas depois a nossa programação, como sempre, mostrando para vocês o andamento aí da nova casa do Pai Eterno, que está com uma expectativa muito grande, é claro, para todos nós, viu? Vamos continuar então com o nosso Manhã na Romaria aqui. Nós, desde o começo, desde a semana passada, né, estamos aí convidando vocês, você aí de casa, para montar o seu altar aí, para rezar junto conosco, celebrar conosco essa Romaria 2021. E tem muita gente que já mandou pra gente, publicou nas redes sociais, com a hashtag Romaria em Casa, lá aquele altar caprichado, ali ao lado da TV, para acompanhar direitinho, né, a novena dos Filhos do Pai Eterno, as celebrações todas dessa Romaria 2021. E a gente vai conferir agora mais duas devotas, né, Wilker, que mandaram pra gente aí. Olha só, vamos ver a primeira de quem que é. Essa aí é a primeira foto da Helena Márcia, que é de Brasília, Distrito Federal. Esse aí é o altar que ela montou lá na casa dela e fez questão, viu, Marina, de mandar pra gente dizer que está celebrando essa romaria virtual lá da casa dela, viu? E a gente fica feliz ao perceber, né, a fé que ela coloca nesse momento, nesse cantinho da casa dela, para vivenciar, né, durante todo o dia, essa festa tão bonita, dedicada ao Divino Pai Eterno. Então ela colocou ali a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A gente vê que tem um terço ali, tem uma imagem de Nossa Senhora e no cantinho ali tem o nosso Divino Pai Eterno. Essa aí, então, é a imagem do altar, né, da Helena Márcia, de Brasília, Distrito Federal. E tem mais gente aí que colocou nas redes sociais lá e a gente deu um jeito de pegar, né, Marina, a imagem desse altar. É isso aí, vamos conferir agora então a foto da Elina Mello. Ela não colocou a cidade, inclusive eu aproveito para enfatizar aí, chamar a atenção de vocês para colocarem lá a cidade e o estado de onde vocês estão, viu? Então vamos mostrar aqui como é que a Elina está vivenciando essa romaria junto com a gente. Vamos colocar aqui então a foto dela, olha só. Confere aí com a gente. Essa aí é a foto, olha, da Elina Mello acompanhando por meio da TV Pai Eterno, assim como milhões de devotos no Brasil todo. Não é, né, o altar propriamente dito ali, mas é a imagem da televisão. É a forma ali que ela está celebrando e é uma forma que eu tenho certeza milhões de devotos estão celebrando dessa forma. A gente sempre fala, né? A TV Pai Eterno já chega a mais de 1.800 municípios em todo o Brasil. E a gente recebe mensagens de todos que estão acompanhando essa romaria, a programação toda da TV Pai Eterno. Então, a Elina mostrou pra gente ali, ó, com o padre João Paulo ao fundo ali,
na telinha dela que ela está, assim, vivenciando essa Romaria Virtual 2021. A gente fica muito feliz. Então, um abraço carinhoso para Elina e também para Helena, lá de Brasília. Abraço para todas elas e abraço também para quem está mandando mensagens lá nas nossas redes sociais, viu? Vou aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço especial para a Patrícia. Ela está em Goiânia com a TV ligada, sintonizada aqui na TV Pai Eterno, acompanhando o nosso Manhã na Romaria. E tem também a Samália, que é lá de Serra do Araripe, acompanhando também lá no Ceará, viu? Ligada aqui na nossa programação, celebrando junto com a gente essa Romaria Virtual, que eu tenho certeza que está tocando o coração, não só dela, mas de todos os devotos do Divino Pai Eterno. E abraço também para Edilane. A Edilane também está sempre ligada aqui na TV Pai Eterno, mandando o recado e disse que está, viu, celebrando a Romaria Virtual desde cedo aqui na TV Pai Eterno. E é claro, a gente manda esse abraço especial para todas essas pessoas especiais. É isso aí, um abraço carinhoso também para Maria Zenaide Nunes. Ela deixou um recadinho aqui, ó, dizendo: Divino Pai Eterno, tenha piedade de nós e do mundo inteiro, livrai-nos dessa pandemia. A gente sempre diz, né, que todos estamos pedindo juntos aí, essa intenção aí é muito forte por todos nós, né? Obrigada, Marina Wilker, que estão maravilhosos hoje de verde, na esperança de que dias melhores virão. Olha só que maravilha. Isso aí, Zenaide. foi coincidência, viu? A gente não Foi. combinou de se vestir de verde hoje não, mas a Marina e eu viemos aí Sintonia. em sintonia aí, né, com a cor da esperança, porque é isso que a gente Exatamente. tem, né, Marina? Esperança de que logo, logo essa pandemia passe, que dias melhores virão, que a gente celebre junto aí o mais breve possível aqui na casa do Divino Pai Eterno. É isso aí. Wilker, pausa rapidinho aqui, mais uma vez agradecendo aqui o engenheiro Marcos Vinícius, muito obrigada, viu, Marcos? E a gente vai fazer uma pausa agora rapidinho, mas no próximo bloco temos mais Romaria, vamos falar do tema principal desse 8º dia da Romaria 2021, viu? Então fique conosco, Manhã da Romaria volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o Manhã na Romaria, mais um programa, né, especialmente preparado e com muito carinho para essa Romaria Virtual 2021. Muito obrigada a todos vocês aí, devotos e devotas de todos os cantinhos do Brasil que estão aqui com a gente, fazendo companhia para a gente nessa manhã, viu? Muito obrigada mesmo. E olha só, o tema de hoje, o tema geral, vocês sabem, né? Pai Eterno, diante de vós, somos todos irmãos. É o tema geral da nossa Romaria. Agora, o tema especial de hoje é praticar a hospitalidade. Então, a nossa equipe de reportagem foi visitar aí algumas pousadas aqui em Trindade, que estão fechadas, é claro, porque a Romaria está acontecendo de forma virtual. Mas sim, nós fomos conversar aí com essas pessoas para ver o sentimento que elas estão, algumas saudades aí, e é claro, histórias de Romaria. Vamos conferir.
Os hotéis de Trindade durante a Romaria não atendem simples clientes, mas sim devotos do Divino Pai Eterno que procuram a cidade durante todo o ano, mais especialmente durante a festa. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, os fiéis não podem se reunir presencialmente. As celebrações vão acontecer sem a presença do público e de maneira online. Os donos de hotéis em Trindade sentem falta não somente do movimento de clientes para a saúde financeira das empresas, mas também do contato diário com histórias de fé e bênçãos. O Fernando e a Cíntia têm uma pousada na cidade que pertence à família. Localizada bem em frente ao Santuário Basílica, desde 2013, eles estavam acostumados a, nesta época do ano, estar com os 18 apartamentos lotados. Hoje, quartos, refeitório, recepção estão assim, sem ninguém. O ano passado, no início do ano passado, a gente estava muito otimista que o turismo já vinha aumentando um tanto quanto, né, aqui em Trindade. Inclusive nós aqui já estávamos projetando uma ampliação do hotel, mas fomos aí pego de surpresa, né? De surpresa entre aspas, porque a gente já sabia o que estava acontecendo no mundo lá fora, Europa e tudo. E em março nós deparamos com a pandemia. Sem os turistas, manter os funcionários foi tarefa impossível. Com isso, os irmãos se desdobram para atender os hóspedes quando eles aparecem. Tudo isso mantendo a qualidade e o acolhimento ao romeiro. É uma experiência que é até difícil, né, de gente explicar, porque muitas das vezes a gente pensa na fé que nós temos, né, aqui como morador, né, de Trindade, como empresário, e a gente confere no Divino Pai Eterno. Aí quando a gente recebe pessoas idosas, até com seus 90 anos, viajando 14 até quase 20 horas para assistir uma missa, a gente vê que a nossa fé ainda é pequena. Então, assim, as histórias que a gente escuta desses romeiros que vinham e que ainda se programam para voltar, são histórias belíssimas de fé e de religiosidade no Divino Pai Eterno. Este espaço aqui da pousada, este jardim, era para estar cheio de fiéis. Está assim, totalmente vazio. Aqui, pessoas de todos os estados se reuniam contando histórias e dando testemunhos emocionados de bênçãos recebidas pelo Divino Pai Eterno. Uma que me tocou bastante foi de uma senhora que ela teve um acidente e quase que perdeu o pé e uma parte da perna, né? Então, e com a fé dela, primeiramente acompanhando as missas pela televisão, e fez a promessa de vir aqui ao pé do Divino Pai Eterno, né? Assim que ela recuperasse, foi o que aconteceu. Então ela recuperou, não perdeu o pé dela quase que moeu no acidente, né? Então ela veio até aqui e agradeceu ao Divino Pai Eterno. Os irmãos acreditam que trabalhar com turismo religioso é renovação de fé, aprendizado e bênçãos do Pai, na esperança de dias melhores. É transformador, né? Porque a gente compartilha experiências de vida. Então, nós recebemos pessoas que vêm agradecer ou pedir ao Pai Eterno, né, os milagres, as bênçãos. Então, é transformador realmente, porque você aumenta a sua fé, né, você transmite ao outro confiança, né, porque muitos vêm com aflição, com algum problema de saúde, alguma dificuldade, e vem nessa certeza que o Pai Eterno vai ouvir e atender a todos. E a gente tem uma expectativa para o segundo semestre, uma melhora, mas uma expectativa melhor ainda para 2022. Não que a gente vai recuperar esse período, né, que nós passamos em 2022. Isso nós sabemos que não há essa possibilidade, mas de uma retomada sim,
do turismo, para a gente estar aberto a receber esses romeiros, esses fiéis do Divino Pai Eterno aqui na nossa cidade, né? Assim, paulatinamente, gradativamente, a gente ir retomando, né, nossa empresa, a saúde dessa empresa, com os cuidados, mantendo com segurança esse ambiente interno dos hotéis, o nosso hotel também, né, para receber esse pessoal. E aí sim, em 2022, a gente começar a enxergar uma luz, né, dessa retomada. Lindo demais. E se Deus quiser, em breve, né, essa retomada vai acontecer. E a gente percebe nesses relatos, né, Marina, que é mais do que um trabalho, né? Tem a ver com uma missão. Ser hospitaleiro com os devotos do Pai Eterno, com as pessoas que buscam essa terra para vivenciar a fé. É isso mesmo, esse acolhimento, né, ele chama a atenção aqui em Trindade, sempre, né, todos os anos aí as pessoas são muito bem acolhidas aqui e a gente relembra, né, o quanto é importante a gente ter esse acolhimento também de todas as formas. E eu estou falando muito disso aqui, que a gente tem acolhido os devotos e devotas do Divino Pai Eterno por meio da TV Pai Eterno. Esse acolhimento também tem sido muito importante e a gente percebe isso, né, esse calor que vem de volta, porque a gente recebe as mensagens aí das pessoas tão felizes, tirando foto aí com a TV e se sentindo aqui acolhidas mesmo pelo povo de Trindade. Aqui estamos. Elas é como se sentissem o calor, né, dessa cidade, o calor de vivenciar essa fé, e a gente também sente esse retorno que é muito especial. E olha, a gente continua falando sobre hospitalidade, viu? Você de casa sabia que aqui em Trindade, durante a Romaria, existem pessoas aí que abrem as portas da própria casa para acolher os devotos que vêm de fora? Esse é o caso da Dona Eleusa, que a gente vai conhecer agora na reportagem da Danusa Azevedo. Entre as várias histórias dos trindadenses que recebem romeiros, trabalhadores com muita hospitalidade, tem a história da Dona Eleusa aqui do meu lado, que abriu as portas da casa dela durante 7 anos para receber parte dos trabalhadores que estavam ali no apoio aos carreiros. É isso mesmo, Dona Eleusa? Conta essa história pra gente. Começou há 7 anos. Como que funcionava aqui a casa da senhora? Era o seguinte, a primeira dama pediu se eu poderia arrumar minha casa como apoio. Eu falei, para mim será um grande prazer. Então, durante 7 anos, nós levantávamos, dava na quinta-feira o desfile, né? Levantávamos de manhã, eu já preparava o café para as pessoas que vinham trabalhar, para fazer o lanche. Os outros era para entregar as camisas para os carreiros e candeeiros, outros era para colocar um número nos carros, então outros era para entregar os lanches, tudo coordenado pela professora Magda. Então tinha as equipes, tudo muito bem organizado por ela, sabe? Tinha a turma das merendeiras que vinham para fazer alimentação para as pessoas que depois que terminava o desfile, então elas vinham para cá, para minha casa, todo mundo almoçava. Então era um grande prazer. Para mim foi assim, um motivo de muita alegria durante 7 anos. A gente receber esse pessoal para trabalhar aqui em benefício da Romaria do Divino Pai Eterno. Só para o pessoal entender, então logo de manhãzinha, essas pessoas, esses trabalhadores vinham para cá para preparar o lanche que é servido para os carreiros. Isso. Aí tinha a turma que colocava os refrigerantes no saquinho, saco plástico, né, com 5 refrigerantes, outros colocavam os pães, outros já tomavam conta, já ia para a sua equipe de entregas de camisa. Então cada um tinha uma equipe determinada pela Magda. Como que é, Dona Eleusa, esses dias de trabalho intenso aqui na casa da senhora, todo mundo com a fé no Divino Pai Eterno, trabalhando, doando um pouquinho do seu tempo, do seu trabalho? Muita alegria. Para mim, eu e meu esposo, para nós não tinha coisa melhor. A gente parece que ficava esperando por aquele dia da gente abrir as portas da nossa casa para receber os trabalhadores que vinham em benefício da Romaria e dos carreiros. Meu marido é alucinado por carro de boi. Então, assim, isso para ele era uma glória, sabe? Ele se sentia assim, a gente assim, como se estivesse ajudando um pouquinho, mas dentro a gente estava ajudando a Romaria, né? Isso para nós é muito gratificante, sabe? Foi anos e anos e muita saudade. Esses 2 anos que não tem, a gente sente. Não é fácil, não.
E agora a gente já está no segundo ano em que a Romaria não acontece de forma presencial por conta aí da pandemia de coronavírus. Isso. Essa semana era uma semana para a casa da senhora estar lotada de gente, né? Isso. Qual que é o sentimento? Muito triste, muita saudade, sabe? A gente sente assim, a gente encontra com as pessoas, você vê que as pessoas sempre falam, nossa, quando que vai voltar de novo para nós podermos encontrar? Eu falei, se Deus quiser, o Divino Pai Eterno vai nos ajudar, que essa pandemia vai acabar para nós continuarmos com o nosso trabalho. Para nós, para mim e meu esposo, é imensa alegria e prazer de recebê-los aqui na minha casa, de novo. Se Deus quiser, o Divino Pai Eterno vai nos ajudar. Vai atender os nossos pedidos. A senhora é de Trindade, morou toda a vida aqui? Eu nasci no município de Trindade, eu e meu esposo. Nós mudamos para cá, eu tinha 1 ano e 8 meses. Fui criada aqui em Trindade, minha infância, adolescência, me casei, com 24 anos eu casei e fui para Goiânia. Tive os meus filhos, a casa da minha mãe, essa aqui continuou como toda a vida. Aí, na falta dos meus pais, eu adquiri a casa e agora, com a pandemia, eu estou mais aqui do que Goiânia. Eu fico mais aqui em Trindade. Então, o sentimento de poder se doar um pouco do seu espaço, um pouco do seu tempo para a Romaria que a senhora cresceu participando e vendo é realmente gratificante. Sou apaixonada por essa Romaria, sou apaixonada. Então, o que a gente pode ajudar, como eu falei, o pouquinho que a gente ajuda, aquilo já é gratificante para a gente, né? Muito gratificante. E a expectativa agora para o ano que vem? Se Deus quiser, o Divino Pai Eterno vai nos ajudar, que nós possamos continuar. E as portas da minha casa estão abertas para quem quiser, o que precisar, estamos aqui. Certo, então. Então fica aqui, né, a nossa expectativa para que estejamos todos juntos no ano que vem aqui em Trindade, presencialmente, porque a Romaria acontece de forma virtual, para que a gente adore todos juntos o Divino Pai Eterno, faça os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e, quem sabe, até tomar um cafezinho aqui na casa da Dona Eleusa, não é mesmo? Se Deus quiser, o Divino Pai Eterno vai nos ajudar. E com muito prazer, quero receber todos vocês aqui, tomar o meu cafezinho, vir almoçar com a gente. Será um prazer imenso tê-los aqui junto com a gente. Certo. Essa é a hospitalidade do povo trindadense. É isso aí, um grande abraço então para a Dona Eleusa, né? E para todos, né? Devotos e devotas aqui de Trindade que recebem realmente muito bem quem vem à cidade do Pai Eterno visitar, pagar uma promessa, vivenciar a Romaria. E se Deus quiser, sim, no ano que vem estaremos todos aqui. Vamos passar na casa da Dona Eleusa para tomar aquele cafezinho, Wilker. Vamos sim, viu? Ficou claro aí na reportagem o quanto ela tem um amor especial por Trindade e também pela Romaria e pelos romeiros, viu? E olha só, por falar em Romaria, por falar em romeiro, a gente vai te contar agora como é que tá a nossa programação para hoje aqui na TV Pai Eterno, viu? Você já sabe que a programação tá super especial. A gente tem aqui, olha só, a cartela mostrando o que a gente já teve e o que a gente ainda vai ter. Olha só, nossa programação começou cedinho, às 5h25, com o Santo Terço. E logo na sequência, a Santa Missa. Depois, às 7 horas da manhã, o Bom Dia Romeiro. Às 9 horas, a Novena Solene. Às 10h45 da manhã começou o nosso Manhã na Romaria, estamos até agora. E às 2h30 da tarde, teremos aí o Romeiros em Casa, um programa super especial. E do seu lado aí, Marina, o que tem? Às 3 da tarde temos a Novena Solene, às 4h30 da tarde na Romaria. 5h15 da tarde, Devocional a São José. Às 6 horas da tarde, o Jornal Brasil Hoje com o Jordevar Rosa. Às 7 horas da noite, Romeiros em Casa. Às 7h30, Novena Solene. E às 9h05 da noite, Boa Noite, Meu Pai, com aquela alegria contagiante do Padre Delaí. É isso aí. Vamos ver o povo dançando o palelê, viu? Às 9h05 da noite, programa super especial e super animado, né? E o nosso Manhã na Romaria tá chegando ao fim, passou rápido. Super rápido, a gente agradece demais a companhia do pessoal de casa, né? A gente ao vivo aqui para todo o Brasil. Então, agradecendo aí a vocês que estiveram conosco no Manhã da Romaria de hoje. Lembrando que amanhã teremos mais uma edição desse programa especial aí, preparado com carinho para essa Romaria virtual. Amanhã, mesmo horário, né, Wilker? 10h45. 10h45 da manhã, ao vivo para todo o Brasil, direto aqui do Cine Teatro AFIP em Trindade. Um abraço para você, então, devoto do Pai Eterno, devota do Pai Eterno. E o nosso encontro está marcado amanhã, sábado, às 10h45 da manhã.
Até amanhã, Wilker. Um abraço para você, abraço carinhoso para todos vocês, viu? E fiquem conosco aqui na nossa programação especial nessa Romaria Virtual 2021. Beijo, até amanhã, gente. Fiquem com o nosso Divino Pai Eterno. Até lá. Tchau, tchau.